Vai, 1, 2 e 3. Bem-vindos a mais uma entrevista UOL. Numa primeira entrevista, falamos com um ex-campeão mundial de kickboxing, que também é parceiro UOL. Hoje é dia de entrevistar o pintor Nuno Fonseca. Estas entrevistas têm como intuito mostrar os nossos parceiros, mostrar os parceiros UOL, falar um pouco do trabalho deles e da sua biografia. Então, começando pelo Nuno, nasceu em Coimbra, em 1976, e com 24 anos forma-se em pintura pelo Arca. A partir de 2008, dedica-se exclusivamente à pintura e ao seu estúdio. Em 2012, termina o mestrado em Comunicação Estética, na mesma universidade, com o tema Na Arte, a Pintura e a Planta Viva, e desde 2000 em diante tem feito várias exposições, um pouco por todo o país e no estrangeiro também, e recebido prémios ao longo da sua carreira como artista plástico. Portanto, o Nuno é artista plástico, professor e parceiro UOL. Nuno, antes de mais, se cometi algum gafe nesta apresentação, estás à vontade para corrigir? Não, acho que sim. Não, tá. acho que é basicamente um pequeno resumo. Mas agora também nos vais contar um bocadinho mais com estas perguntas que vamos fazer. Algumas delas, pronto, são perguntas de resposta curta, outras podes um bocado usar um pouco a imaginação e a memória que tens de ti próprio, né? E então, começando pela primeira, quando é que descobriste que querias realmente ser pintor? O artista. Olha, eu tenho assim uma ideia de que era muito miúdo, mesmo muito pequenino, e sempre tive essa vontade não sabia que queria ser pintor e queria ser artista. Sabia que queria fazer aquilo sempre. Criar, pintar. Eu lembro-me de fazer coisas com os lápis de cor e com os marcadores, mas também me lembro de ir para o jardim, mexer com terra para fazer esculturas e fazer coisas com terra, porque não tinha o barro, não tinha as plasticinas, e tentava com aquilo que me aparecia à frente fazer coisas. Lembro-me também da primeira pintura a óleo. Eu era muito miúdo mesmo, pai, uns 10 anos, se tanto, e eu, por acaso, ouvir falar de pintura a óleo, tinta a óleo, coisas. E imaginei que tinta a óleo seria óleo da cozinha com pigmentos, e então fui misturar óleo da cozinha com pigmentos, com coisas que lá havia, porque o meu avô tinha assim, também gostava de fazer algumas coisas e tinha para lá os pigmentos, aqueles para da construção e coisas assim, e pintei com aquilo, misturei o óleo e aquilo e pintei. Ficou assim uma coisa esquisita, mas foi a minha primeira tentativa a óleo. E a partir daí, mesmo no liceu, pronto, fui desenvolvendo, depois comecei a perceber-me que sim, existia esta área, esta ideia de poder ser artista, ou ser pintor, no meu caso, e enverdei por aí. Porque na realidade não tinha ninguém na família. Pois, era isso que eu te ia perguntar. Foi muito por autodescoberta, foi muito porque te foi aparecendo pelo caminho e tu foste desenvolvendo a ti próprio, né? Sim, era uma forma, talvez porque eu sempre, enquanto novo, era uma pessoa muito tímida e era uma forma de eu me expressar muito bem. Eu não me expressava muito bem pelas palavras, ou porque tinha sempre algum receio, ou uma pessoa E tinhas, já agora que falaste nisso, tinhas essa ideia também, era uma arte que fazias para ti próprio, ou no sentido de gostavas de a mostrar aos outros, gostavas de que os outros comentassem e vissem o que tu... Não tenho a certeza. Sei que me sentia bem quando as pessoas elogiavam. Quando era miúda, dizia, ai, que bonito, que bom. E isso fazia-me sentir bem. E isso é uma das coisas que eu considero que, mesmo nas crianças, aquela ideia que nós temos de que a pessoa tem muito jeito. Eu acho que vem por aí. Porque em tenra idade, a criança, neste caso, é elogiada por aquilo que faz. Então, é um estímulo. vê ali uma forma de dar umas festinhas no seu ego, então investe mais tempo nessa área e acaba por se desenvolver mais, e daí vir o jeito. E sim, eu gostava que as pessoas elogiassem, mas não me preocupo, mas quando fazia,
tenho a ideia que não fazia muito para procurar que as pessoas gostassem. Queria perceber aquilo, queria, não sei, de alguma forma, criar alguma coisa que não sabia muito bem o quê, e manipular, muito manipular os materiais, as coisas, os papéis, as tintas. Não era um menino de pintar as coisas muito direitinhas, não. Ao contrário, depois que mais velho, acabei por fazer coisas assim, optar também por alguma figuração, ou um trabalho um pouco mais figurativo, mas eu, quando era miúdo, gostava era mesmo da abstração, digamos assim, entre aspas. E passando esses anos todos, portanto, tornaste-te artista também como profissional, como profissão, e podes comentar qual é essa ideia de artista, quais são as dificuldades e as vantagens de ser artista, tanto como profissão e talvez também como em Portugal. Qual é a ideia da profissão? As vantagens acho que é o fazeres uma coisa que gostas. Eu acho que ninguém se dedica a uma carreira de artista se não for uma coisa mesmo que goste. Tens mesmo que ser aquilo que está dentro de ti, que tu todas as horas, a todos os minutos estás a pensar. E essa é uma grande vantagem. A desvantagem é que, no seu geral, não é uma carreira assim tão estável e tão bem remunerada, dentro de um padrão. Não é? Obviamente que há artistas que conseguem mais reconhecimento, artistas que conseguem menos reconhecimento, mas muitas das vezes também não é só pelo seu trabalho, também é por toda uma máquina que pode estar à volta e que ajuda a isso. E nem todos os artistas têm essa máquina ou essa capacidade de ver a máquina, que isso é um handicap que eu vejo muito nos cursos de artes, é que nós saímos de lá sem estarmos preparados para o mundo, para o mercado de trabalho, digamos assim. O que se vê que o artista é aquela pessoa que não é comercial e que está fora do mundo dos trâmites normais, do que é comercial. Mas, em boa verdade, nós criamos coisas para elas serem vendidas, para serem compradas. Claro. E quando eu falo de sabermos vender o nosso trabalho, não é pintar para vender, mas é saber como, aonde, qual é o nosso público-alvo, quem é que procura aquilo que eu faço, quem é que gosta. E aí eu acho que é difícil, sim. Associado ao facto de aquela coisa que toda a gente fala, que há pouco apoio. Não sei se há pouco apoio ou se realmente nós somos muitos e era preciso muito apoio, ou eu acho que o apoio, neste caso, era mais aquele lugar comum de darem-nos a cana e não, em vez de nos darem o peixe, darem-nos a cana e ensinarem-nos a pescar. Eu acho que era por aí, era percebermos como é que podemos viver o lado comercial do que é ser artista, que eu acho também é importante e que há muito pudor, mesmo por parte dos artistas, em relação a esse lado, não é? De que, quando se fala em comercial, em ser-se comercial e ser-se artista, é qualquer coisa que é quase uma heresia, não é? E acho que aí é um handicap que acontece. Eu não sei se respondi à tua pergunta. Sim, perfeitamente. E deste-me agora aso para fazer aqui um pequeno salto para a tua obra. Ia-te perguntar como é que defines a tua pintura, em que estilos, se é possível defini-la ou não. Pois, isso é sempre complicado. Tens um exemplar atrás de ti, não é? Sim, tenho um exemplar atrás de mim, isto é uma obra minha. Esta fez parte de uma série que era Uma Hora no Lado de Fora de Tua Casa, que a narrativa andava muito à volta do refugiado, do que era ser refugiado, do que era isso de ser um sem-abrigo até, se o ser um sem-abrigo era só o facto de não termos... O que é isso, termos abrigo? Será que é só o termos uma casa? Será que precisamos de não termos abrigo em alguém? Era explorado aí um bocadinho à volta disso, tanto que estas obras são em tela solta e elas são para ser suspensas, assim, quase como um estendal de roupa. E o meu trabalho, definir o meu trabalho, eu costumo dizer que vejo as minhas obras como um ponto de encontro de várias personalidades, onde existe o meu eu que gosta da abstração e que lida com a manipulação das cores e das manchas, o meu eu que gosta da figuração,
o meu eu que gosta do lado mais kitsch, o meu eu que gosta do lado mais limpo, e eu não consigo me definir assim a 100% dizer assim, sou um pintor figurativo, ponto, que faz isto assim, dentro deste estilo. Obviamente, como sou sempre eu a fazer, né, sou só um, as coisas acabam por ser muito, terem muitos pontos de ligação e há sempre muitos comentários de que eu se vir alguma coisa tua, seja onde for, eu consigo identificar e perceber que é teu. Muitas vezes eu não tenho essa noção. Eu olho às vezes para as minhas coisas e elas parecem muito diferentes umas das outras. Mas sim, admito que há elementos comuns e que se consegue perceber um fio condutor. Sim, há uma identidade, não é? Há uma identidade que tu consegues transportar para os quadros, né? Para a tua pintura. E se calhar essa é a melhor forma de dizer. É algo único, é algo que mistura tanto essa abstração, como tu estavas a dizer, como depois outros estilos que tu foste adquirindo ao longo do tempo, não é? Aprendendo e experimentando. É um bocado... E até mesmo o facto de eu dar aulas depois em ateliê, né? Como vocês sabem, tenho um ateliê onde dou aulas de pintura, né? Se eu fosse parceiro. Como essa ideia de estar em contato com outras pessoas e muitas vezes que vêm só para aprender a pintar porque querem passar um bom momento e que trazem uma realidade e um tipo de narrativa completamente diferente, não é, àquilo que eu faço, eu vou acabando por ser permeável também a essas ideias e essas formas. E são pessoas muito diferentes e que umas vêm para o ateliê porque gostavam de aprender a pintar figura humana, outras porque gostavam de aprender a pintar natureza morta, outras porque gostavam de aprender a pintar paisagem, outras porque é a abstração. Então estou sempre a ser estimulado por muitos estilos diferentes e muitas coisas diferentes. E acho muita piada a isso, a ver existir esse diálogo e muitas vezes em conflito, não é? Sei lá, como está aqui atrás, zonas mais sujas, mais corridas, mais manchadas, tinta solta, com elementos pintadinhos, quase como se fossem recortes da revista colado, quase como colagens, quase muito hiperrealistas, não sendo hiperrealistas, mas a levar assim para uma figuração mais cuidada. Eu acho que o que é muito constante em mim é a temática. Eu gosto muito de abordar a questão do ser humano, da fragilidade do ser humano, e por isso é que, como aqui é o caso também, a figura humana, que é só um retrato, aparece sempre desenhada. Eu raras vezes, dou corpo de tinta à figura humana. Eu deixo-a sempre desenhada a lápis, ou a grafite, ou a carvão, ou às vezes a pastel seco, porque gosto desse lado frágil que o próprio desenho transmite, não é? E de inacabado, e de algo que por um lado está inacabado, por outro lado está em construção, e gosto de abordar essas questões na figura humana. Isso talvez seja aquilo que me define um bocadinho mais, porque de resto todas as outras técnicas já são coisas que eu vou variando e vou andando de um lado para o outro, dependendo daquilo que vai... E por falar nisso, há um elemento que se mantém nos teus quadros, ou pelo menos numa grande parte deles, que é, quem olha para os teus quadros, há esse elemento figurativo, não é? Que quase apetece tocar, dá essa sensação. Pronto, a pergunta seria, o que é que tu queres transmitir com esses símbolos? O que é que eles significam? E depois, imaginando que estamos a ver uma exposição tua no museu, se um espectador, não é, com essa vontade de tocar, tocasse realmente no quadro, qual é que seria a tua reação e se isso já aconteceu? É assim, sobre o significado destes símbolos, eu se vos contar, depois vou ter que vos matar. Por isso é melhor contar. Então não convém. Não, às vezes não há às vezes eles são elementos que ajudam a prender o olhar do observador, são elementos que ajudam a construir uma narrativa ou a colocar o observador no local ideal intelectualmente para observar as minhas obras. Por exemplo, este N que aqui anda, que parece um papel colado, aqui na imagem não sei se dá para ver bem, é porque esta série era uma série feita por 12 obras, 12 capítulos, em que cada capítulo começava com uma letra.
E é engraçado que o livro começava no capítulo N, desculpa, e acabava no capítulo M. Ou seja, não seguia uma ordem do alfabeto e nem tinha todas as letras, era aquelas que começava aqui, porque aqui, eu, não sendo um autorretrato meu, mas sendo eu como modelo, era o meu capítulo, eu iniciava esse capítulo, que é o N do meu nome, Nuno. Nuno. Uhum. Depois estas figuras que aparecem, muitas dos papelinhos e das folhas de papel, têm um significado muito simples, que é aquela ideia dos recados que fica, de tudo aquilo que fica por dizer e que nós não dizemos. E por isso eles muitas das vezes aparecem em branco. Aparecem papéis brancos, só colados, porque é tudo aquilo que nós queríamos dizer e não dizemos. Mas, de qualquer das formas, independentemente de eu querer usar elementos figurativos, eu nunca comprometo todo a construção estética da obra pelos elementos. Muitas das vezes vou convocar elementos que nem podem não trazer nenhum significado direto, mas que ajudam só ao lado estético da obra, como, por exemplo, a nuvem deste lado, eu estou ao contrário, né? Sim, sim. Deste lado que está presa com uma fita, o ramo da árvore que passa aqui atrás desenhado, é muitas vezes para conseguir que esteticamente a coisa resulte e às vezes acabam por trazer um significado diferente daquele que eu estava à espera para dentro da obra e eu acabo por absorvê-lo e aceitá-lo e acabo por ir também a partir dele. Eu na pintura sou muito cordial, eu não tenho um projeto inicial em que faço um desenho e digo, eu agora vou pintar isto assim. Não, eu vou dialogando com o suporte, eu começo normalmente as pinturas muito pelo suporte, preparar o suporte, ver o que é que está a acontecer e a partir daí começa a nascer. Pode haver uma ideia de uma temática, mas o que vai aparecer ali, o que vai acontecer naquele suporte, naquela tela, vai depender muito do diálogo que eu vou ter com o próprio suporte. Okay. Por isso os significados, há elementos que sim, têm algum significado, há outros que é porque esteticamente eu preciso deles e depois lá está, vou evoluindo a temática a partir dali. E já não sei qual era a outra pergunta. Se tocasse em algum dos... Já aconteceu muito, até principalmente aqui em ateliê, porque há muito isso à vontade. É porque todos estamos habituados a trabalhar em coisas e há muito à vontade das pessoas tocarem nas coisas. Também é com respeito, obviamente, mas como eu tenho muito esta coisa dos papelinhos, aconteceu muito com uma obra que tinha um rolo de fita, daquelas destas, aqui, pintada, não era colada, mas era pintada como se estivesse só presa assim lá, suspensa. E era frequente, eu estava a pintá-lo e depois quando interrompia para dar as aulas, né? enquanto estava a dar aulas, raramente estava a pintá-lo, mas ele ficava ali de lado. E às vezes acontecia alguns alunos dizerem não posso tirar um bocadinho de fita, e iam lá tentar tirar e perceber que aquilo não era o objeto, só estava pintado. Estava nesse... E a mim não me faz muita confusão que toquem. Uhum. Claro que penso sempre, ok, se danificarem, mas também essa reação que às vezes nós queremos causar alguma reação no público também não me faz assim tanto medo, digamos assim, que toquem. Obviamente tenho algum receio que destruam a obra, daria-me pena, mas nunca aconteceu, e já tive as obras colocadas em sítios até um bocado insólitos, mas nunca aconteceu. Agora, no museu, acredito que se isso acontecesse, provavelmente levaria bem multa, às tantas, não da minha parte, mas da parte da instituição que acolhe as obras, não é? Porque as obras quando vão para galerias, para museus, estão asseguradas e claro que as instituições também não querem estar a acionar os seguros, até porque é suposto ninguém tocar numa obra, a não ser que seja expressamente dito ou explícito que podem tocar. Podem tocar, claro. Que não. Mas a mim não me faz confusão, não me faz assim muita confusão. Uhum. E, ou seja, agora olhando assim de uma forma geral para as tuas obras e para a tua própria execução das obras e quando estás no processo de planear as obras, o que é que mais te inspira a pintá-las?
O que mais me inspira realmente são as pessoas, é o próprio suporte. Uhum. Eu vou buscar sempre muita inspiração no ser humano, na relação das pessoas, no andar na rua, no ver as pessoas, na forma como as pessoas No cotidiano. se movem, como o que as pessoas pensam, às vezes até nas próprias redes sociais, o que as pessoas dizem, o que as pessoas escrevem, a perceber estas realidades, a sociedade em si, como há coisas que acontecem que me chocam de alguma maneira também. E depois muito o diálogo com a obra. É um insight. Eu acho que pinto eu acho que pinto para exorcizar os meus demónios. E acabo por estar ali a dialogar comigo mesmo, não é? Estou a dialogar com o suporte comigo mesmo quase, não é? Ali a tentar resolver questões e pensar, Terapêutico, não é? isto acontece de uma forma terapêutica, assim, porque é que isto acontece ou porque é que isto aconteceu, porque é que, sei lá, lembro-me nesta série de alguns trabalhos que acabam por abordar algumas questões também pessoais e perceber porque é que aquilo aconteceu, porque é que Claro. eu me senti assim ou porque é que aquela pessoa se sente assim e estar ali e inspiro-me nisso. Nessa conversa imaginária, muitas vezes, que estou, ou no relembrar daquela situação, e vou buscar elementos, atmosferas mais densas, menos densas, para desenvolver a obra. Uhum. Uhum. Mas sempre, eu não me consigo libertar do lado estético da coisa. Aquilo esteticamente tem que resultar. Pode Uhum. não ser, o esteticamente não quer dizer que seja agradável para toda Agradável, a sim. gente. Às vezes até podem ser obras bastante densas, escuras, ou Mas há uma tentativa entre equilibrar o estético com o tema, com o objetivo do tema. sempre, sim, sim, sim. E era isso que eu te ia perguntar agora, que é, pronto, estes são alguns conceitos, que é o amor, injustiça, cotidiano, abstrato, fantasia. Que tema mais gostas de retratar? Acabaste de responder agora, mas agora pondo assim nesta perspectiva, então amor, injustiça, cotidiano, abstrato ou fantasia? Olha, eu dizia-te tudo, Tudo? do que tu me disseste, tudo, porque olha, a abstração é algo que eu adoro. As pessoas ficam admiradas quando eu digo, mesmo aqui os alunos no ateliê, quando eu digo que passo mais tempo de volta de uma mancha, sei lá, esta mancha que está deste lado, Sim. passo mais tempo de volta disto e destas manchas que aqui andam em cima, do que propriamente a pintar as figurinhas ou a desenhar. Nas manchas eu estou ali que tempos, pinto, despinto, Há pinto, perfeccionismo nas manchas, não é? Há porque eu perfeccionismo. quero muito aquela atmosfera. Para mim, eu sou muito esquisito, digamos assim, entre Uhum. aspas, com a abstração. Eu preciso muito da cor certa, com a quantidade certa, no lugar certo, mesmo os escorridos, que são uma coisa que normalmente é muito espontânea e apresenta muita espontaneidade. Às vezes, eles não são nada espontâneos. Às vezes, eu tendencio mesmo que eles façam naquele sítio. E gosto muito desse lado da abstração, de algo que é mais livre e que é por um lado, que sugere maior espontaneidade, e passo muito mais tempo nisso. O lado de fantasia, porque gosto também de um lado um pouco surrealista até, de um imaginário fantástico, que às vezes há histórias que só existiram na minha cabeça, não é? Apesar de eu me inspirar nas pessoas, em coisas que vejo, mas eu fabrico muitas vezes uma história, porque não, ou por exemplo, uma pessoa na rua eu não conheço a história dela e fabrico uma Claro. história. Crias uma Faço narrativa, um não é? bocado de fantasia e faço estas coisas como, deste lado, sei lá, a nuvenzinha que está presa com uma fita, e esse tipo de situações. E essa seria uma das tuas três obras prediletas, daquelas, de todas as obras que tu fizeste, as três Qual é que esta que mais, está aqui atrás? sim, as três que mais te representam. Essa seria uma delas também? Uh, eu não É difícil. consigo
vos dizer qual será a obra que mais não consigo dizer. Não consigo mesmo. Eu gosto desta obra que está aqui atrás de mim, sim, mas não sei se é que melhor me representa. Representa-me de alguma maneira, não é? É como dizer, é como ter 10 filhos e dizer quais são os 3 que mais gostas. Pois, é difícil, é difícil. Obviamente que há obras que eu acho que resultaram melhor mas não consigo dizer qual seria todas as obras que eu fiz, a obra que eu mais me identifico. Para mim é difícil. Se calhar podemos assumir que cada uma, não é? Tem um bocadinho de ti. Sim, obviamente, não é? Cada Claro. uma tem um bocadinho ou tem muito de mim, sim, sim. de uma forma muito... porque na realidade isto parece assim um clichê, mas é verdade, eu quando estou a pintar entrego mesmo corpo e alma e aquilo é mesmo verdadeiramente uma... Eu tento ser o mais honesto possível na obra e faço com muita honestidade e entrego-me a 100%. Nem é um bocadinho, é mesmo a 100%. Como tal, mas a partir do momento que ela está acabada, e era como tu dizias, depois se passo para outra, não consigo dizer, é como dizer de um filho, é isso. É para gosto mais daquilo do que aquilo, não consigo. Até porque eu tenho, sabes que eu tenho uma paranoia assim um bocado, eu acho que quando fecho o ateliê, que as minhas obras ganham vida e que não seja, é como aquele filme À Noite no Museu. Sim, eu não sou capaz de dizer aqui, nem em sonhos, porque elas podem ouvir, que eu gosto mais de uma do que da outra, pois elas podem... Então, estou a brincar nisso, não te metas nisso. Eu não consigo dizer qual é a obra que eu mais me identifico. Sim. Sei que há pessoas que dizem, não, eu acho que eu vejo-te-me ali eu vejo-te a ti mesmo, mas eu não consigo ter essa noção, não consigo ter essa noção. Ok, Nuno, vamos agora passar à segunda parte da entrevista, que é uma parte mais leve, já okay. Falamos. Eu vou-te fazer perguntas assim mais de curiosidade. E a primeira é sobre o processo de pintura, que é como é que definirias em percentagens o teu modo de pintar? 50% intuitivo e 50% racional? Eu diria que não, que é mais. Eu diria que é para aí 90% racional e 10% intuitivo, no sentido em que eu gosto de controlar tudo. Mesmo as espontaneidades que acontecem, os corridos, como eu estava a falar há pouco, eu deixo que elas aconteçam, mas elas só vão viver, digamos assim, se eu assumir aquilo e achar que é aquilo mesmo que eu quero. Ou seja, a minha racionalidade nunca eu não sou um pintor automático que agarra e que pinta e que faz e que a coisa sai assim. Não. Eu vou à procura, não tenho um projeto inicial, não. Vou à procura, mas estou em tempo real, assim, numa fração de segundos logo a seguir ao gesto, a analisar aquilo que está a acontecer e a controlar. Por isso eu diria que sou muito mais racional do que intuitivo. Uhum. Apesar de haver muita coisa que parece que é intuição, mas que é apenas deixar fluir, deixar estar de uma forma liberta a pintar ou a analisar as coisas, para que a minha racionalidade, aquela que eu não controlo, ou aquele lado que eu acho que nós chamamos que é intuição, mas eu acho que sou muito mais racional nesse aspecto do que na pintura. Eu acho que posso considerar isso porque eu não deixo passar uma pinga, uma mancha, uma pincelada sem estar vestoriada, digamos assim, perceber se ok, é aquilo mesmo que eu quero e é assim que eu vou deixar ficar.
Ok. Diria que é por aí. Vamos considerar os 90-10 aqui. Ganha Sim. o racional. Não parece, mas é verdade. E aqui a segunda seria: qual é a tua cor preferida? Isto para um pintor. A minha cor preferida, olha, a ideia que eu tive de ter algum dia alguma cor preferida era o branco. Durante muito tempo, para mim, o branco era uma coisa a ideia de atmosfera, parecia que era uma coisa que não tinha matéria, porque podia ser o algo o nada e o tudo, era o branco. Depois, assim, mas também não consigo usar só o branco, obviamente que não. Poderia, mas não consigo. Pois, também acho que não tenho uma cor preferida. Acho que tenho assim uma paleta, que eu tivesse uma paleta que eu utilize mais. E tens uma cor que gostas de pintar, mas que fora do universo da pintura gostas mais dessa cor? Ou os teus mundos da pintura estão relacionados com os mundos exteriores? Eu gosto de todas as cores. Dissermos assim, o que eu visto, ok, já pode ser uma coisa mais ténue, mais por uma questão de prática, por uma questão de que é o mais fácil de ter, ou é o que é disponível. Não, gosto muito de moda, mas não me preocupo muito com isso. Mas gosto e admiro e adoro aquelas pessoas que se preocupam imenso e que estão sempre muito bem na moda e tudo isso, mas não me preocupo muito para mim, porque lá está, venho para o ateliê, não sou artista de usar bata, ou seja, tudo o que eu trago para o ateliê é para sair daqui tudo às pintas e manchado, então acho que é por esse lado que eu não me preocupo muito. Mas a nível de cores, mesmo paleta, talvez, assim, há uma coisa que eu tenho cuidado, é uma paleta sempre muito temperada, um jogo de complementares pensado, não sou um pintor de cores primárias muito vivas ou cores muito diretas, mas uso todas as cores, aquelas que me apelem para aquela narrativa. Não sou um pintor de usar só azuis, de usar só verdes, de usar só vermelhos. Não, sou. Eu acho que todas as cores. E 3 objetos que tu não dispensas? 3 objetos que eu não dispenso é pincéis, porque eu uso sempre pincéis. O que é que que eu não possa dispensar mesmo? 3 objetos, pincéis, um suporte, seja ele tela, seja ele papel, seja ele pano. E isto é difícil, assim, 3 objetos de repente. Pode ser em geral, não tem que estar Pois, eu relacionado. sei, eu estou a levar para a pintura só, né? para as artes. Mas estou a tentar pôr assim objetos na balança, a ver se eu pudesse só escolher, se eu fosse para uma ilha, só pudesse levar 3 objetos, coisa que eu levava, não era? Os pincéis, um suporte e era as tintas. Acho que, porque assim, um telemóvel, eu uso telemóvel, eu gosto e acho importantíssimo, mas vivia mais feliz sem um telemóvel do que sem pintar, provavelmente. Ok. Um computador, eu vivia mais feliz sem um computador do que sem pintar. Agora, como a gente pode ter mais objetos, eu digo esses 3, sabendo que, ok, não tenho que deitar o computador fora e o telemóvel e o carro e essas coisas todas, mas eu diria este, assim de Ok. repente. Acho. E agora uma pergunta também interessante. Se pudesses viajar no tempo e privar com o artista, qual é que escolherias? Olha, eu acho que escolheria provavelmente eu acho que escolheria agora é difícil, mas escolheria talvez Rothko.
Gostava de ter conhecido, perceber, imaginar. Não sei se era uma pessoa assim muito fácil, mas gostava de ter conhecido pessoalmente, às tantas Roto. Talvez porque me deslumbro muito a pintura dele, que é tão diferente das minhas coisas também, mas também gostaria de ter conhecido outros artistas, sei lá, como até Pollock, e o que é engraçado é que estou a dizer só artistas que são muito diferentes de mim, mais dentro da abstração até, o Pollock expressionismo abstrato, mas perceber o porquê daquilo, ao vê-lo, ao privar um bocadinho e perceber um bocadinho daquele imaginário por trás, talvez, mas mais Roto do que Pollock. Estamos a chegar ao fim da entrevista. As próximas 3 perguntas é mais focado no futuro, vá. A primeira é: onde ainda gostarias de ver os teus quadros expostos? Onde eu gostaria de ver os meus quadros expostos? Talvez no Guggenheim, gostava. Acho que sim. Guggenheim de Bilbao. Bilbao. Não precisava de ir para os Estados Unidos, podia ser mesmo logo já aqui. Ok. Podia ser. Não, gostava, acho que... Ou então como a Joana Vasconcelos no Palácio de Versalhes, isso é que era. Os pendurados lá. E fazia uma pintura e instalação, como eu gosto de fazer instalação também. Às tantas era uma boa. Era uma boa. Okay. Acho que é só mandar e-mail. Acho que sim. Fica a dica. Fica a dica, é isso. E o que é que te falta pintar ainda? O que é que sentes que ainda queres pintar? Olha, é engraçado porque eu tenho estado a pensar muito sobre isso, porque estou cada vez a sentir mais o apelo, apesar de eu usar muito a abstração também, da mancha, mas cada vez estou mais a sentir esse apelo de me transformar, de depurar ao máximo as coisas que faço e começar a tirar a figuração e ser cada vez mais abstrato. E eu acho que, apesar de eu ter vindo no meu percurso, é engraçado que eu comecei com abstração, as primeiras coisas que eu fazia era muito abstração, mesmo antes de entrar para o curso, a licenciatura, já gostava de coisas mais dentro da abstração, depois nos primeiros anos da licenciatura também foi muito abstração, e depois é que passei para a figuração, utilizar a figuração. E agora sinto novamente um apelo para me tornar só abstrato, só tinta, só cor, não haver esta ideia da figura que de alguma forma desculpa ou que distrai o observador, e acho que me falta ir por aí, falta-me explorar, não é nada que não se tenha feito, né? Já muita gente fez isso, mas por mim acho que é por aí que eu precisava de ir novamente. Será que o futuro dessa evolução vai chegar à conclusão e vai ficar apenas uma tela em branco? E voltar ao branco. Pode ser, voltar ao branco. Não, acho que não, porque isso aí era muito ir é uma coisa que já foi feita, não é? O Malevich já fazia isso com o suprematismo, de quadrado branco sobre fundo branco e outras coisas assim, mas uma tela em branco talvez não, mas só abstração, só mancha, só tinta, só cor. Eu acho que ainda não fiz porque ainda não sei muito bem como fazer isso, porque também não me satisfaz completamente só a abstração. Se eu conseguir pintar no ar, se eu conseguir fazer pinceladas de tinta no ar e que elas se aguentem no ar, talvez eu, nessa altura, passe logo para a abstração. Aliás, por isso é que eu gosto tanto de Rothko, porque aquilo, apesar de ser numa tela, ou num suporte, quando se está a ouvir parece mesmo que é uma atmosfera, que é algo pintado continuamente num espaço longo, e isso atrai-me muito. Mas branco, bem, não sei, nunca digas nunca. E agora,
para quem quiser ser pintor ou seguir uma carreira de artista, ou mesmo pintar só para si, né? Que conselhos podes deixar? Quem quiser ser pintor e artista e viver da carreira de artista, o meu conselho é não se deixar levar pela ideia de que não se pode ser comercial e que ser comercial é mau, ou não é o ser comercial, é o vender é mau. O vender não quer dizer que a pessoa seja um comercialoide e que pinte para vender e que não seja autêntico. E acho que é preciso libertar-se desse preconceito, que ainda existe muito, e dessa ideia, e perceber que, ok, eu sou artista, gosto de fazer aquilo que faço isto de uma forma autêntica, sou honesto com aquilo que faço, e agora vou perceber a quem é que eu vou mostrar isto e como é que eu posso ganhar dinheiro com isto. Quanto mais dinheiro eu ganhar com isto, mais eu invisto na minha própria carreira e mais eu evoluo. Quem pinta só por pintar, para passar um bom tempo, para passar um bom bocado, o conselho que eu dou é virem aprender comigo, virem para o ateliê, porque aqui passam um bom bocado e e mesmo quem queira ser artista também, vir para aqui, passa um bom bocado, estamos bem, desmontamos aqui uma data de questões, mas é não ter medo. Eu acho que acima de tudo é não ter medo, é agarrar e fazer e procurar e libertar-se e perceber e ser autêntico. Ser autêntico. Se é isto que eu quero mesmo assim, é assim que eu faço. Mas se eu quero uma coisa diferente e não a consigo fazer, pedir ajuda para a conseguir fazer, ir buscar ajuda, ir aprender. Porque às vezes também acontece de, eu faço, não, é assim que eu gosto de fazer, mas depois eu chego à conclusão, muitas vezes nós fazemos as coisas porque não sabemos fazê-las de outra maneira e não temos coragem ou forças para ir aprender, contra mim falo, às vezes, sei lá, noutras áreas pode acontecer isso, não é? De eu dizer que, ok, olha, faço assim, mas pronto, já está bom. Por preguiça, digamos assim, de aprender. E o conselho que eu dou é a pessoa não ser autêntica, não é? Não há mal nenhum de não ser capaz de fazer, desmontar essa ideia de que é preciso ter muito jeito, de nascer com jeito. Não, é só querer fazer, é só querer pintar, é só querer criar qualquer coisa. Se eu sei criar, ok, vou criar, vou aprender comigo. Se eu acho que tenho que ir aprender com alguém, vou aprender com alguém, sem medo, sem esse pudor, que às vezes é um bocadinho de pudor, porque eu não tenho jeito, nunca tive, mas era uma coisa que eu gostava, mas eu nunca tive jeito, não posso. É-me vedada essa possibilidade de eu poder vir a aprender ou a ser feliz nas artes, porque eu nunca tive jeito. Eu acho que é o conselho que eu dou, é a pessoa libertar-se um pouco disso. E é o desafio que nós deixamos. Nuno, obrigado pelo teu tempo, pela entrevista. Convidamos toda a gente a visitar o espaço, Nuno Fonseca Atelier, um espaço incrível, e a libertar a sua autenticidade, né? Porque Sim. toda a gente pode ter a sua linha criativa e descobrir a sua forma de se expressar através do desenho e da pintura. José, se quiseres dizer algumas palavras, umas últimas palavras. Não, só tenho a agradecer ao Nuno pelo tempo que nos dispensou e por mostrar também um pouco daquilo que ele é, como pessoa, como artista, e então, como nosso parceiro também desejo um futuro não, um presente ainda mais risonho e com mais artistas também a fazerem mais pela arte, que é muito preciso, e agradecer ao Nuno pelos conselhos que deu nesta entrevista. E eu só tenho que vos agradecer também por terem feito esta entrevista e por me ajudarem a evoluir e a promover este meu trabalho e as coisas que eu faço e desejar-vos também que tudo bom e que este projeto, vosso projeto, nosso projeto, que eu faço parte também, Claro. sou o vosso parceiro que ande para a frente e que tudo corra bem.